Olá, amigos! Mais uma gravação do podcast Viver de Academia, com o único propósito de ajudar empresários e gestores a conhecer mais profundamente o mercado de academias. E hoje, meu entrevistado é um grande player do mercado de academias de Brasília, Rogério Naves. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é uma honra a gente poder se comunicar com várias outras pessoas, trocar experiências, mostrar para elas que não existe o fundo do poço, e sim o começo da construção, né? Quer dizer que quando a gente chega lá na terrinha, é porque já vamos começar a subir tudo de novo, né? E às vezes a gente acha que está no fundo do poço e ainda desce mais, né? Ainda tem mais uma aguinha para tirar, né? Para tirar. Então, galera, hoje meu bate-papo é com o Rogério Naves. Vocês vão conhecer esse cara extraordinário que fez história no mercado de academias brasileiro, vendeu para muitas academias. Já já vocês vão conhecer essa história. E Rogério, vamos começar falando quem é o Rogério, onde é que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Fábio, eu sou o típico brasiliense, né? Nasci aqui em Brasília, 54 anos, três filhos. Tenho uma filha postiça, que é a Maria, super querida, como se fosse uma filha mesmo, né? Não importa se é de sangue ou de coração. Pai é quem cria, já diz o ditado, né? Mas ela é talentosíssima. Ela faz parte, hoje, do rol da minha família, sem precisar de ter qualquer tipo de herança genética, né? Então são 4 filhos. São 4 filhos. 2 meninas e 2 rapazes. Isso. Nós temos a Beatriz com 26. Linda. Maria com 24. Gabriel é fácil porque ele nasceu em 2000, né? Então é 23. E o Bernard, que vai fazer 19 anos agora, dia 20 de julho. Legal. E sua esposa? Minha esposa é Adriana, é meu terceiro relacionamento, mas ele foi um relacionamento assim mais sério. No momento oportuno, tem umas histórias bem legais para contar sobre ela, sobre por que ela veio para Brasília, as coisas que aconteceram, né? Nós estamos intrinsecamente ligados, porque eu tinha uma relação, aliás, tenho uma relação espiritual muito grande ainda com a sua família, com seus pais, com o meu querido amigo e irmão André. André Padilha, grande André Padilha. E aprendi também a gostar e admirar muito você, com todo o meu coração. Essa história aqui. já vocês vão saber, a gente se pegava aí, a gente não era amigo, mas hoje a gente é grande amigo. Graças a Deus. Amém. E, Rogério, então, sua esposa, Adriana, e sua mãe? Eu sei que a sua mãe é uma pessoa especial, né? Minha mãe tem 81 anos. Não parece, cara. Ela é nova, é ativa. Ativa, dirige, briga, faz, xinga. Acontece. É que o pessoal fala, como é que tá tua mãe? Rapaz, tá brava pra caramba. Então, tá ótima. Então, ela tá ótima. Igual a minha. Parecida com a minha. Tonione, grande figura. E você trabalhava com o quê, Rogério? Assim, há anos atrás, antes de entrar no FITS. Depois não vamos falar só do FITS. Mas antes de entrar, você trabalhava com o quê? Você é de que área? Boa. Fábio, é uma história comprida, mas eu vou simplificar, senão fica chato. Eu sempre quis ser aviador, mas em função da minha questão de não ter a visão 20x20 e não poder ir para Santa Maria... No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Que era a escola, AFA, né? A escola, Academia da Força Aérea. Eu acabei fazendo um cursinho privado de piloto e tem uma coisa muito interessante na legislação internacional, que aos 16 anos eu era piloto, podia transportar as pessoas para Caldas Novas, mas não podia dirigir um carro. Olha, esse mundo tem dessas coisas. Dessas viradas assim, né? E foi que a gente... essa profissão é uma profissão muito cara, né? Ou você tem um padrinho, ou você realmente tem muito dinheiro, porque uma hora de voo hoje está em torno de R$ 2.500. Para você se tornar um piloto comercial, você precisa de ter... Não, piloto privado, 40 horas, um piloto comercial, 200, e aí vai. Ou você arranja um padrinho ou não vai. Bom, enfim, com essa expertise, começaram a surgir os computadores meteorológicos, que eram bancados pela base mundial de meteorologia lá em Greenwich,
Sim. na Inglaterra. E eles começaram a distribuir esses computadores para fazerem estações meteorológicas nos aeroportos, o que ajudava também. Você lembra que tinha sempre aquela piada, né? Ah, o cara do tempo falou que vai chover, vamos para o clube, que não vai chover nada, né? Então a gente começou nesse projeto e através desse projeto a gente foi indicado para trabalhar num órgão que faz o Diário Oficial, que chama Departamento de Imprensa Nacional, é a Imprensa Nacional, né? Imprensa Nacional. E lá da Imprensa Nacional a gente entrou a gente entrou porque a gente era um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que entendia muito dessa parte de computadores, né? Então, só para você imaginar, a gente conseguiu diminuir, rodar uma folha de pagamento que demorava 3 dias em quase 6 horas. Os funcionários públicos não ficaram muito contentes, não, porque eles perderam o adicional noturno, né? Mas, enfim. Culpa é tua. Então. Tem mais outros lá. Com o advento do Sarney, não sei se você se lembra que a gente esperava virar 0 hora e 1 minuto num relógio lá para o seu dinheiro dobrar no banco, né? Overnight. Que era a nossa brincadeira, né? Meu salário, quando eu entrei lá, eu consegui comprar um Fiat Premio. Olha, cara. E vivia, assim, bem. No final de 2 anos, com a hiperinflação, não estava conseguindo abastecer o carro. Isso ainda lá na Imprensa Nacional. Na Imprensa Nacional. Aí, como nós somos mais ou menos na mesma faixa etária, você, 30 anos mais velho que eu comecei a procurar as coisas pelo jornal. Você lembra que a gente procurava emprego pelo jornal? Lembro. O anúncio tinha 4, 5, 6, 10 páginas. Hoje não tem nem mais anúncio. Não existe, né? Você cai um cato da vida aí. E aí, consegui umas entrevistas boas na Shell, numa empresa que se chamava São Paulo Alpargatas. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. E fui chamado lá, né? E fui chamado também para trabalhar na Companhia de Cigarros Souza Cruz. Eita, fé. Onde eu fui o primeiro a ser chamado. Foi uma primeira vitória que eu tive, assim, porque demonstrou que, apesar de toda a transpiração, eu e uma menina, a gente fez uma seleção com 400 e saímos como os classificados. Que fera. Ela e eu. E aí, na Souza Cruz, o negócio era mais pesado, né? Você fez, passou, né, nas eliminatórias lá, e começou a trabalhar na Souza Cruz. Só que a gente pegava nosso golzinho lá, 4h30 da manhã. 5h15, primeira padaria. 55 visitas por dia. Caraca. Aí 3 horas, lona, CEUB, casa, mas eu não estava aguentando o tiroteio. Você fazia o que no CEUB? Eu fiz contabilidade, né? Mas Chegou a formar? Vergonhoso. Mas chegou a formar, não? Cheguei. A menina que sentava na minha frente só usava rainha. Depois eu vou te contar a história, né? Eu fui trabalhar. Eu saí da Souza Cruz e fui trabalhar em São Paulo Alpargatas, na divisão rainha. Você lembra do tênis rainha, né? M2000, cara. Eu tinha um M2000. Tu lembra do M2000? Claro. Depois eu vou te contar a história do meu M2000. Mas a Alpargatas já tinha várias marcas naquela época? A Alpargatas era líder, eu acho que, se não me engano, né, Mário? Era líder nacional de calçados, né? Ela fazia Chute era dela, não? Havaiana, que chute, Bamba, Alcolo, LS. Caraca. Ela tinha Westop. Westop, lembro. Lembra? Ela tinha Rainha, ela tinha Topper. Rapaz, Era e continua sendo, né? Ela foi picotada, né? Hoje a Havaiana está na Friboi. A Friboi comprou, que é a principal marca, né? E comprou também, nem sei por que ela comprou a reserva. Mas, enfim, está dentro do portfólio de uma empresa de... Hoje é isso, uma empresa comprando a outra, né? E aí você foi para Alpargatas. Aí eu fui para Alpargatas. Quantos anos trabalhou lá? No Alpargatas, tudo isso foi muito precoce, né? Porque eu comecei a pilotar com 16. Aí entrei para Souza Cruz com 17 para 18. Minha mãe teve que me antecipar. E comecei a trabalhar na Alpargatas com 19. Caramba. E aí foi tudo muito, muito rápido, né? E tinha uma marca de jeans lá que era tipo como se fosse a
Essa italiana que todo mundo usa hoje, que é uma calça jeans cara, Leves? Não, italiana, pô. Italiana? Calça jeans italiana? Não sei. Mas tipo uma Leves, uma de... Era Starope. Starope. Era Starope. Starope. Aí na entrevista tava o cara da Rainha e o cara da Starope. Aí o cara da Rainha me apertando. Eu falei, bicho, você quer que eu venha morar aqui? Não tem condição. Você está me convidando para um emprego em Brasília e fica falando só de Goiânia? Não estou entendendo. Aí o cara da Starope falou, se tu não quiser ele... Desculpe. Se você não quiser ele, eu quero. Aí comecei a trabalhar na São Paulo Alpargatas e tinha uma vida nababesca, né, bicho? Porque... Ganhava bem. Não, além de ganhar bem, todas as notinhas eram assinadas, né? É mesmo. Engordei só 30 quilos. Só de almoçar Comia com o nos cliente. melhores restaurantes. Com toda certeza. Mas aí, de lá, rapidamente, vou fazer a trajetória, né? Foi quando eu saí, fui trabalhar numa grande indústria de calçados do Rio Grande do Sul, que você conhece, que é a Strasburger. Né? Tinha mais de 40 fábricas, monstro. Hoje não é mais, né? Quebrou tudo. De lá, fui trabalhar na Bata Shoes Organization, que era uma empresa canadense de calçados. Fazia um tênisinho cheirinho de chiclete, que era o Bubble Gummers. E fazia um tênis de corrida que chamava Power. É um todo branquinho. Inclusive o Mário, que é nosso companheiro aqui do Uruguai, foi muito tempo representante da Adidas. E basicamente ele tinha um produto, o ZX 7000, era aquele todo branquinho. É mesmo. E vendia igual água, né? Vendia muito, muito, muito. Falando coisa de 50 mil pares. E aí você foi para Estrasburgo. Aí nós vamos fazer as conexões agora. Da Strasburger eu conheci o Sérgio, que é o Sérgio Semmeler, e fui ser preposto dele. Preposto é uma pessoa que você prepõe para vender por você. Entendi. E de lá a gente acabou indo para caminhos diferentes, né? Que eu fui trabalhar na Mizuno com o seu Riad e fiquei muito pouco tempo lá. Quando o Sérgio assumiu o meu lugar, eu vim para a Reebok, onde eu conheci o Augusto Anzelotti, e foi o meu start no fitness, que foi 2001. Aquela época ali das Torres Gêmeas, mais ou menos. Eu lembro. Ou seja, então tudo isso aconteceu até 2001. Você trabalhou em todas essas empresas. E em 2001, Augusto Anzelotti, grande Augusto Anzelotti também, um ícone do fitness brasileiro, né? Te levou para Life Fitness. Mas antes disso, de 92 até 2001, eu trabalhei 10 anos na Nike também, né? Eu passei basicamente por todas as grandes marcas esportivas, só não trabalhei na Adidas. Mizuno, né, que você falou. Até trabalhei na Mizuno, na Reebok. A Puma. A Puma foi uma festa. Aquele dali me ensinou muito a trabalhar com isso aí, né? Porque era um jeito diferente de lidar com as pessoas, né? As pessoas estão acostumadas a idolatrar jogadores de futebol, atletas de alta performance, e a Puma encontrou um caminho diferente. Ela idolatrava pessoas comuns. Por isso que eu digo, né? Às vezes no nosso negócio de fitness, a gente perde o foco por idolatrar as pessoas erradas. Boa. E tem uma história, né? A Puma e a Adidas, são os dois irmãos, não é isso? Tem o Rudolf Dassler. Eu vi o filme, cara, sensacional, não dá para acreditar na história, parece cor de filme, mesmo é real, né? E eles eram basicamente os principais fornecedores de botas e coturnos para o exército alemão. E aí se desentenderam lá, um foi para o outro lado do Rio, né? Fundou a Puma, e o Adi Dassler acabou ficando com a Adidas, porque ontem a gente estava vendo um jogo de um timinho mequetrefe aí, preto com vermelho, a gente falou, na verdade, a Adidas é a mãe de todas, né? Né? Ela, como marca esportiva, é a mãe de todas, com toda certeza. Não, e legal, depois, quem não assistiu o filme, assiste esse filme, eu não sei o nome, mas é da história da Adidas com a Puma, e mostra isso. E o Adidas era a grande sensação na Alemanha, e a Puma tentando entrar, e não conseguiu. Até que um determinado ano, eles fizeram um esforço monumental e conseguiram a conta da equipe olímpica alemã para a Puma. E foi aí que a Puma
deslanchou e é a grande marca que é hoje. Então assista esse filme aí, muito bacana. Não, e não só como isso, mas como história de recomeço, superação e tudo na nossa vida, ele não vem com facilidade, né? Não, sucesso, o que eu costumo dizer, sucesso nunca é por acaso. Sempre é fruto do resultado de um bom trabalho, de estratégia, de foco, diz com o André Padilha. Você tem foco é tudo, foco é tudo. Eu gostava muito de entrar na sala do seu irmão e... olhar para as paredes. Opa, não tinha quadro, só tinha planejamento. Olha a nova unidade lá naquele bairro. Eu tenho esses mapas tudo guardado, cara. Aquele pegava aquela folhona, depois ele dobrava. Mas o mais engraçado é o seguinte, mais engraçado não. O fator para mim que sempre foi determinante, Fábio, é que mesmo aqueles desenhinhos chumbrega que ele fazia lá, os cola... Copia e cola. Aquela cola Prit lá. Que ele colava tudo lá. Que ele colava tudo lá. Saía quando ele colocava no papel. Não, Se ficar só na língua... Aquilo era a semente. Depois ele multiplicava aquilo e fazia. Foram 5 unidades, né? Que ele criou da cabeça dele. Não tem dinheiro, deixa que eu rumo. Eu me viro. E tá aí, 5 unidades, né? Então é um aprendizado. Certeza. E, Rogério, aí então, em 2001, o Augusto Ancelotti te levou para a Life Fitness, ele era presidente, é isso? Isso. Ele estava começando, né? Aqui em Brasília, basicamente, a gente tinha 3 clientes, a Honey, a Júlia Diné e alguma coisa na Dalmo Ribeiro, né? Eram 3 clientes, basicamente, né? E a gente estava começando com esse processo, eu costumo dizer sempre assim, né? Eu vou mostrar para minha mãe. Aí os caras, por quê? Não, porque se ela falar que dá errado, vai dar certo. Quando eu comecei a trabalhar na Crocs, né? Eu falei, ô mãe, o que você acha disso? É horrível, isso não vai vender nunca, esquece, você vai perder seu tempo. Não pode, isso é horrendo e tudo mais. Quando eu saí da Crocs, eu tinha aberto quase 70 franquias. Olha, que loucura. De fazer isso. Aí eu falei assim, vou trabalhar numa empresa de esteira, né? As pessoas têm a ilusão de que uma esteira custa um jantar fino, né? Mal ela sabe que custa um carro. Um carro. E se for um carro mediano? Hoje em dia, né? Loucura. Aí nós estamos falando hoje, a única coisa que eu posso me basear, mas houve inflação americana nesse tempo, houve uma opção de coisa. Ela falou, quanto custa? Aí eu falei assim, você vai sair em torno aí de uns $15 mil. Ela, o quê? Dá pra gente montar uma frota de táxi? Dá pra gente fazer isso? Então, mas tem dado certo. As academias que colocaram. Eu me lembro, Rogério, nessa época que era um sonho. Nosso sonho era ter uma máquina Life Fitness. Tanto que a gente comprou as 2 primeiras esteiras em Brasília. Ninguém tinha. A Hanway comprou as 2 primeiras esteiras Life Fitness. E olha que loucura, eu estava lembrando disso. A gente cobrava mais se o cara quisesse andar na esteira. Tinha a esteira da Movement, aquela que empurrava com o pé que não tinha motor. A gente botou 2 esteiras. Tinha tanto aluno. A esteira motorizada era mais caro? A pessoa tinha que pagar R$10 a mais para andar na esteira da Life. No início da Hanway. Olha que loucura, cara. E eu lembro que era um desejo, e aí virou um sonho geral. Depois que a Hanway começou a botar, fechamos uma academia exclusiva com a Life, né, o Sudoeste, as pessoas tinham cara, meu sonho é ter Life, meu sonho. Virou um produto de desejo, né? Muito desejo. Academias. 2 coisas que me marcaram assim muito. Isso eu acho assim que deve à sua equipe de marketing, né? Que para mim foram inesquecíveis, foi a campanha absoluta, né? Preto com abóbora. Sem outdoors. Preto e laranja. Preto e laranja. Não escrito nada, feito nada. Aquilo foi uma coisa que me marcou, né? Porque tinha um quê de muita coragem. Foram 100 outdoors, cara. Porque os caras iam te matar. Hanway absoluta. E o André que ajudou. O cara da agência deu ideia. Eu falei, puta, cara, 100 outdoors? Sério? Vamos pegar todos. Tinham 7 outdoors, um do lado do outro. Então vamos pegar os 7. Cara, pega só 5. Não, Fábio. Só vai dar resultado se a gente pegar os 7. E aí tive a coragem, nós compramos. E o André falou, mas peraí, não vamos escrever nada? Pô, hoje a Hanway, praticamente nós não temos concorrente, nós somos um absoluto. E aí ele tinha visto a propaganda do Ômega. Ômega,
absoluto. E aí a gente tirou de lá e nós 3 montamos essa campanha. Foi Mas, sensacional. mas isso tem como metrificar? Tem, na época tinha, muita gente procurava academia. Onde é que você viu? Eu vi no outdoor. E outra coisa bacana, foi nessa época aí que a gente fez uma festa de aniversário da Runway e o convite da festa era uma camiseta preta com a logomarca laranja da Runway. Que no autódromo. E aí, o que a gente fez? A gente contratou 2 costureiras, então a mulherada comprava a camiseta, que era o convite, tinha que ir na festa com o convite, e a gente customizava a camiseta, paetê, cortava. Né? Então, foi um sucesso, foram 1.500 camisetas. Não foi a do autódromo, não, essa aí foi a do Café Cancún. Tá. E foi não, aliás, não era no Café Cancún, era na boate, no térreo, em frente ao Café Cancún. Eu fui sem camiseta, porque eu tive que vender a minha. Não, Fábio, você vai vender, eu não posso ir nessa, eu tenho que ir nessa festa. Eu vendi a minha, fui na festa sem camiseta, porque o cara queria, porque queria. Então, realmente nessa época foi icônico, né? Foi uma coisa de louco. Eu acho que instrumento de desejo é uma coisa Fascinante. Né? Fascinante. O marketing tem muito isso, né? Não, o marketing tem esse poder, né? Quando ele é bem feito. Agora, Rogério, então você começou na Life Fitness em 2001, né? Com a ajuda do Augusto Alzelotti, mas você não tinha loja nessa época, você era representante. É bom a gente contar sobre os percalços, né? As pessoas acham que é só sucesso, né? O Augusto veio aí e tal, e a gente tinha tido uma relação muito franca na época da minha transição da Reebok para Nike. Ele falou, não vai ser representante. Representante é o cara que ganha comissão sobre as vendas. Vendedor é um cara que é contratado na carteira e ele pode ganhar 0 de comissão, como ele pode ganhar 1%. Essa comissão é variável, conforme atingir meta, blá, blá, blá. O representante não, ele só ganha isso. E, obviamente, risco maior, ganhos maiores. Quanto mais risco, maior o ganho. Exatamente. Aí, beleza, né, cara? Nós fomos e tinha umas esteiras, assim, sendo descontinuadas, para não falar fora de linha, né? Fomos num cliente, não vou me reservar para não dizer o nome. Para não dizer o nome, mas uma pessoa sensacional. E aí, tá aquele negócio, vai, tic, push. Saindo da sala dele, né? O Augusto falou assim, eu vou faturar aquelas 10 esteiras. Aí, então fatura. Aí, beleza, né? Aí entramos dentro do carro assim e eu fiquei pálido, né? Aí o Augusto, poxa, a gente acabou de fazer uma venda de 10 esteiras, $100 mil. Você tá aí pávido? O que houve? Eu falei, deixa eu te explicar. Ou você põe gasolina no meu carro e eu te levo para o aeroporto, ou você compra um cartucho da impressora para eu assinar os contratos e você levar os contratos. Os dois não tem. Os dois não tem. Ou um ou outro. Caceta. Aí, a partir desse dia, nós estamos falando de 2001, né? Ele instituiu uma ajuda de custo de R$800. Não era uma Brastemp, mas dá para botar gasolina e comprar o cartucho, que é o que está faltando. Era o que a gente fez. E essa construção, ela se faz, Fábio, de uma maneira muito vagarosa e dolorosa. As pessoas acham que você chega lá e faz assim, né? Às vezes o cara pegava assim o cartão e falava, o meu irmão sempre trabalhou no ramo alimentício, né? E coitado, só empresa de nome difícil, né? Swift Armor. Ele chegava nos açougues e aí o cara, ô pai, o cara da linguiça chegou. Não sabia falar o nome. Igual a Runway no início, lembra? Rumvai. Que academia é essa Rumvai? Liberte o mal, né? E a Life Fitness era Life Filmes, né? A gente era da Life Filmes. Basicamente um revendedor Kodak. Mostrava o vídeo assim? Não tinha vídeo, não tinha essa história não, era aqueles catálogos bem grossões ainda, que tinham Algneto, aquela história toda. Então, a construção, hoje, por exemplo, de um projeto de uma academia bem feita, ele demora 2 anos de planejamento e 1 de execução. Você sabe muito bem disso. E tome dinheiro. Vai chegando no final, a pessoa já não percebe mais que o que ela valorou é muito
maior do que ela ainda precisa de investir para o negócio dar certo. E esse para mim, são sempre os pontos de desconexão. Que as pessoas, pô, eu já investi 3, 5 milhões desse negócio aqui. Ah, não vou pôr mais esse negócio de 500 mil, não. Chega. Já foi dinheiro demais. E era ali que estava o seria diferencial. que estava o seu diferencial. Bacana. E quanto tempo você levou para montar a sua primeira loja aqui? Ah, demorou bastante tempo, Fábio. Demorou quase 8 anos. Porque a gente tinha 2 grandes empecilhos, né? A gente tinha uma linha de produtos residenciais que os preços eram muito parecidos com os preços de produtos profissionais e, de certa forma, inviabilizava um pouco, né? E o mercado de alto luxo, ele trabalha de um time diferente, né? A pessoa que consome o alto luxo, ela trabalha num time diferente. Eu conversando com um amigo, até o Mário, e falou assim que... Vou nem perguntar que Mário. E ele falando que um dos grandes consumidores da antiga Daslu lá, que é da filha do Alckmin, ou da mulher dele, não me lembro, eram pessoas aí do interior do estado de Goiás. Eu não sei se você viu já um lançamento que está tendo em Jataí, Dubai, Empire, não sei o quê. Fundo de Dubai vai lançar uma microcidade toda inteligente para atender os caras que estão comprando terras lá e querem ter, sei lá, colocar o helicóptero na sala, essas coisas assim. Nós estamos falando de Jataí. Aqui, em Goiás. Nós estamos falando de Jataí. Então, quer dizer, depois eu vou mandar uma foto para você ver. Uma coisa espetacular. Então, você vê que as coisas estão acontecendo numa velocidade e as pessoas estão esperando tudo melhorar. Mas isso não vai acontecer, porque cada vez mais vão deixar de existir empresários empíricos, aquele que era professor, que acabou dando certo, porque dava uma aula, tudo mais, para fundos de investimento que vão vir aí, amigão, para fazerem coisas realmente revolucionárias. E precisam de pessoas com essas ideias, né? Exatamente. Então, Rogério, mas me conta aí. Então, você levou 8 anos vendedor de Life Fitness. A gente foi construindo uma base, né? Porque não adianta você ter... eu abro uma loja. Não. Você precisa de entender o que essa loja precisa. A loja, hoje em dia, ela é procurada muito mais como um lugar de experiência do que de compra. Né? Mas aí o cara chega lá e fala, queria trocar o piso. Pô, mas esses pezinhos aqui são tão legais, hein? E você vai agregando o negócio. Fábio, tem pezinhos cromados lá, feitos na China, que ele parece mais assim, tipo um X, assim. Chuta quanto? Pezinho de... De 1 a 10. Normalmente ele custaria o quê? R$400, R$300, R$200? 25 mil. Você tá doido. O que tem essa porra? Agora na feira os meninos foram, né? Da Life Fitness, né? Uma empresa suíça está lançando bicicleta de madeira com metal. Inimaginável. Aí você pega e fala assim, pai, aconteceu um problema, esqueci a bicicleta perto da lareira. Queimou tudo. Mas, Rogério, vamos lá. A sua primeira loja, então, foi em 2009, lá por 2009. Aonde? Foi no Lago Sul? Foi no Lago Sul. A gente escolheu o Lago Sul porque existia uma certa glamourização do Lago Sul nesse ponto, e os arquitetos, que são as pessoas que fazem realmente a diferença, né? O arquiteto, às vezes, ele chega para um cara e põe na cabeça da mulher dele que tem que comprar uma cadeira de 50 mil, você está morto. Eu costumo dizer que o cara, quando entra na loja, ele fala assim, vou falar com a minha mulher. Xiii. Aí quando a mulher chega e fala, eu vou querer, levou. Acabou, já era. Acabou, já era, não tem... E a loja foi num lugar só ou você mudou de lugar a loja? Porque Não, a gente ficou de
2009 até 2019, lá na Q9 do Lago Sul. Eu lembro da loja. E Dois aí, andares. aí o que a gente decidiu foi que a gente precisava de cada vez mais espaço, em função até de toda a logística da pandemia. O cara não queria esperar, não. Ele queria... Agora. Eu levo agora, joga lá no fundo, que eu já vou trazer meu carrinho para trazer. E a gente descobriu uma nova maneira de trabalhar. E através disso agora se faz disso, né? Em função do que a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente também. Eu tive que me afastar dos negócios, né? Sim. Que às vezes eu estava vindo para cá e estava pensando assim, né? O quanto foi dolorido para mim e o quanto deve ter sido dolorido para você, né? Mas é um processo. E desapegar é um processo dolorido. Dói, machuca e... É. E aí a loja, então você ficou 10 anos com a loja lá? Fiquei 10 anos com a loja lá, mais 2. Aí eu tenho meu substituto, fiel, escudeiro, querido amigo, Thiago, que assumiu a operação, ele comprou a operação. A gente tem uma relação muito boa, né? E é engraçado, porque... E aí você tirou a loja do Lago Sul, naquela época, né? Uns 3 anos atrás. E viemos para o Parque Sul. E foi para o Parque Sul, uma loja gigante de... Quantos 350. metros? 350 metros. A loja é linda, eu fui na inauguração. E então esse é o Rogério, que era vendedor da Life, montou a loja da Life, depois mudou a loja da Life de 100 metros para 300 metros. E estou lembrando aqui, cara, eu fui na sua inauguração da loja em Goiânia. Teve loja em Goiânia. Teve mesmo. Teve loja em Goiânia mesmo. A loja de Goiânia, ela faltou um pouco de estratégia a ela, né? Eu encontrei uma vez com o dono da Vitral Vidros. Sim. Ele é o único que faz temperado aqui em Brasília. E ele me disse assim que o negócio só passou a dar certo a hora que ele mudou o filho dele para Goiânia. De outro jeito não vai, Fábio. Não vai, né? Tem que estar ali. Não tem jeito. Você vê que tem uma pessoa assim que está ali, que está do jeito dele, encontrou o nicho de mercado dele, é o Edson da Flex, né? Tá montando mais uma agora, né? Tá montando mais uma agora. Gigante. E também. ele tem uma linha de raciocínio que ele não abandona ela. Ele não se prostituiu. Não se prostituiu, verdade. Não se prostituiu de jeito nenhum. E passou dificuldade igual todo mundo, mas ficou firme ao propósito. Ao propósito e a um modelo de negócio que ele escolheu. Ele não regou, como muitos pularam, né? Agora, Rogério, por isso é que eu reconheço você, meu amigo, como uma das grandes referências do mercado de fitness brasiliense, talvez brasileiro, porque olha essa história, que você era vendedor, abriu uma loja, mudou a loja de lugar, abriu uma loja em Goiânia. Então você é um grande empreendedor do fitness, empregou muita gente, vendeu para muita academia, né? Só para mim, eu acho que foram umas 4 academias, né? Junto com o André. E fora, quantos mais você vendeu? Quantos clientes você teve aqui em Brasília? A gente teve... A gente chegou aqui... Eu parei de fazer essa conta, né? Depois do tempo cansa. A gente chegou com 3 clientes e no final estávamos com 208. Considero o cliente até o cara que compra uma escada. Ele é um cliente. Sim, sim. Você botou 2 zeros no seu negócio. Mas de não 3 residencial. para 300. É porque eu tenho residencial e Sim. tenho profissional, né? São 2 coisas separadas. Residencial vai milhares aí. E assim, o Thiago assumiu com muita honra tudo que foi feito. A gente fez projetos muito legais, como para a Polícia Federal, que é o COT, que é o Comando de Operações Táticas. Ele que cuida de sequestro, que faz todas as coisas, todos os aparelhos. Eles montaram uma academia lá dentro. Eles montaram um centro de treinamento, uma coisa merecida, né? A Polícia Federal é um órgão que é reconhecido, né? Não é um órgão de bandido. E é isso que eu digo, Rogério. Então, essa sua história, né, de vendedor a
a empreendedor, a dono de loja em Brasília, em Goiânia, a ter 3 clientes, passar a ter 300, né? Clientes corporativos, e numa das melhores marcas do mundo, que é a Life Fits. Então, cara, parabéns por isso, né? É por isso que eu te convidei para fazer esse podcast. Você é uma referência no mercado, você ajudou muita gente a crescer, a se desenvolver, e muitas pessoas devem isso a você. A minha empresa deve isso, né? Uma gratidão eterna para você, porque a Hanway foi uma das primeiras, né? Todo o sucesso que a gente teve é porque a gente achou o parceiro certo também. Muito obrigado por isso. Meu. Obrigado, Fábio. Apesar das nossas brigas, né, cara? Vou contar essa história agora. Rogério era muito amigo do meu irmão André, né? E o Rogério era um pouquinho snob. Aí eu falei, porra, cara, esse cara é uma babaca. E o Rogério falava pro André, porra, cara, teu irmão é uma babaca. Então a gente nunca se gostou muito. E aí quando o meu irmão morreu, né? E você era um dos melhores amigos dele, eu herdei essa amizade, né? A gente começou a se aproximar, se respeitar, e foi muito bacana. Né? Se entender. E foi muito bacana, cara. Gostei muito dessa aproximação contigo, meu amigo. O que acontece é o seguinte, Fábio, nós temos... Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida de André Padilha foi adapta, migra ou morre, né? Ah, eu uso isso até hoje, cara. Você usa até hoje, né? Até hoje, aprendi com ele. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a gente tem a possibilidade de se adaptar. A possibilidade de se adaptar muitas vezes está, às vezes até em... Pô, você me desculpa. Sim. Eu não vejo mais problema com isso. Olha, eu vou falar para você, o perdão é libertador. E libertador para quem perdoa, né? Isso aqui é lindo. Isso é né? demais. Aquela frase de que quando você fica com raiva, quer dizer, você bebe o veneno e espera que o outro morra, cara, você ficou com raiva, é você, perdoa aí, cara, né? Bacana isso. Com toda certeza, né? E durante esse... Já chegamos lá? Não, bora. Não, eu tô querendo saber de onde a gente está no roteiro. Ah, tá. A gente tá falando, então, da loja, né? Da loja de Goiânia. E aí falamos de André Padilha, né? Então, essa questão de você ter ajudado tanta gente no mercado de fitness. Né? Algumas pessoas reconhecem muito, outras pessoas acham que é só uma questão de dinheiro, né? Devido aos percalços da vida e de tantas coisas, né? Talvez seja feio falar isso, mas no momento em que a gente está mais fudido, que a gente descobre quem gosta da gente de verdade. Verdade. Infelizmente, a coisa corre para isso, né? Eu sem querer alongar aqui a questão da religiosidade, mas o padre o Fábio de Mello lá, né? Ele fala uma coisa que é muito importante. Você só descobre quem você é quando você já não vale mais nada. Verdade. Né? Verdade, eu já ouvi essa fala dele, muito bacana mesmo. E ele fala isso com muita propriedade, porque a gente é o natural, né? Você vê Guilherme, todos os seus filhos, todos eles estão traçando caminhos diferentes. É ruim a gente ver a empresa da Argentina, né? Tá tudo prontinho, né? É brabo. Os meus não quiseram, né? Não quiseram tocar isso e nem tinham condição. Mas entreguei na mão de uma pessoa que tem toda a honra do mundo para fazer... Confiança, honrado, trabalhador. Né? Não, uma pessoa que é de casa, que é de família, é um cara... Ele só não combina contigo porque ele torce pro Grêmio. Pois é. Tem esse defeito grave, viu, Thiago? Gremista não dá, cara. Não dá, mas é um cara gente boa. E Rogério, me diga uma coisa, cara. Você está lutando contra um câncer já há alguns anos. Conta essa história pra gente. Quantos anos já tem isso? Primeira coisa, Fábio, eu devo hoje a você aqui uma indelicadeza que eu fiz no podcast que a gente fez quando a gente embarcou lá no projeto da Rede Feminina, que você tinha falado 10 anos, eu corrigi que era para 8, mas desde quando começou o carcinoma base celular aqui na pálpebra, já são 23 anos. É mesmo? E quando você descobriu na pálpebra? Na pálpebra. Então, era uma operação relativamente simples, porque você cortava por dentro aqui, né?
abria, tirava, aí você em volta desse negocinho preto aqui vai cauterizando, não com Com laser. quente, mas com criogenia, né? Congelando, e vai fazendo o teste dos tecidos para ver como que é. E Dr. Pedro Michaloá me operou, fiquei bem, né, e tal. E a vida tem mostrado para a gente que não existe hora marcada. Pô, a sua senha pode ser 3.812, a dele 42.000 e a minha 02. Não tem hora marcada. Um amigo meu de Recife, com problema cabeça e pescoço, mandei ele lá. Falou, esse cara é o cara do Sírio-Libanês, que é o que cuida de cabeça e pescoço. Vai lá que ele vai resolver teu problema. 17 dias depois da minha cirurgia, o doutor Pedro me falou lá, foi atravessar a rua, olhou pro chão, o ônibus veio e matou o cara. Caramba, o médico. O médico, o Bambambam. Não tem. André Padilha, cara. Não, o André... Bonito, saudável, magrinho, estressadíssimo, né? O André... 47 anos. Ia lá em Infarto casa. fulminante, cara. Ia lá em casa. Eu, assim, né... Ainda até que eu tô com a aparência um pouco melhor, mas na época, horrível, né? Você perde muito peso rapidamente, né? O André ia lá e falou, não, você vai ficar bem e tal. Me lembro até hoje, foi 16 de junho, 18? 16. Dia 16. O Marcelos me ligou e falou, onde você tá e tal? Aí eu veio aqui no posto de gasolina comprar um chocolate. Ele me contou assim um negócio assim, parecia assim que o meu corpo flutuava da alma assim, de falar assim, isso é um tipo de piada sem graça. Não pode estar acontecendo, né? Então, no auge assim, de toda a magnitude do cara, o cara estava feliz, ele tinha projeto, ele tinha tudo, foi ceifado. E nós não estamos falando assim de um Zezinho, um cara que está ali do lado. E eu não tenho bola de cristal para dizer nada, mas eu garanto que o trajeto e a estrada que haveria hoje seria muito diferente. Muito. Não, André. Muito. André não tinha medo, cara. Ele falou, cara, você não tem medo? Não tenho, porra. Tem que vestir, cacete. Vambora, porra. Tu é bundão. Eu falei, cara, mas tem conta pra pagar. Eu também, porra, arrumo dinheiro. Ele era foda. Era um cara à frente do tempo dele, cara. E aí, você me deu a oportunidade de falar sobre essa questão do câncer. E eu venho assim muitas vezes aqui, às vezes pensando assim, o que eu posso dizer para as pessoas? Né? Primeira coisa que eu posso dizer para as pessoas é que geralmente os mais fracos vão embora primeiro. E a gente tem que ser resiliente. A segunda coisa que me ajudou bastante é receber, a visita dos amigos, pelos quais eu não valho mais nada no sentido comercial falando, né? Não estou dizendo que eles sejam falsos. Estou dizendo que você vai perdendo, né? Você tem que trabalhar, tem que fazer a coisa acontecer. E que a gente precisa de ressignificar a nossa vida, né? Quando eu convidei você para a gente fazer junto lá o projeto da Rede Feminina, foi uma das coisas que mais ressignificou a minha vida, né? De ver aquelas pessoas que precisavam de tão pouco no hospital de base, né? Mas, Rogério, vamos contar essa história, né? Que o Rogério está nessa luta aí do câncer mais pesadamente há uns 10 anos, talvez, né? 10 anos. E aí, nesse tratamento agora, uns 2 anos atrás, né? Já tinha vindo a pandemia ou não? Acho que já, né? Ele me chamou, vamos almoçar? Falei, vamos embora, né? Entre essas entradas e saídas do hospital. E falou, só que é o seguinte, que eu vou levar meu médico. Falei, pode levar, beleza. Quando eu sentei na mesa lá, falei, esse aqui é meu médico, o doutor Daniel Girard, médico fenomenal. E, cara, nós estamos aqui, a gente chamou para almoçar porque a gente quer a sua ajuda, né? A gente quer arrecadar dinheiro para reformar a oncologia do hospital de base, que está muito ruim. Os banheiros horrorosos, os quartos caindo aos pedaços, não tem televisão. Quer dizer, às vezes o paciente está ali 3, 4, 5 meses, não tem uma televisão para ele assistir. As camas velhas, né? E aí o Rogério falou, não, a gente quer a sua ajuda e tal. Eu falei, não, cara, vamos embora, vamos fazer, né? E aí foi nesse dia que o Rogério me convidou para ajudar, o propósito dele, né, do Rogério, junto com o doutor Daniel, falou, vamos arrecadar dinheiro para
reformar a oncologia, um andar inteiro, 10º andar, né? 10. E aí a gente teve umas estratégias lá, eu criei um site de cursos, as pessoas podiam comprar o curso para ajudar, e acabou que a gente conseguiu reformar o andar inteiro, um deputado ajudou, a gente arrecadou, um monte de gente ajudou. Conta aí, Rogério. Eu acho que o mais importante é que a gente precisa de entender que o brasileiro é uma pessoa muito valorosa. Nós temos o nosso complexo de vira-lata, mas quando a gente quer, a gente consegue se unir e fazer coisas muito boas fazendo, né? Eu me lembro de um fato, não sei se você estava comigo, eu estava com a Leila Ornelas, a gente estava sentado lá e achei estranho, porque geralmente o quarto são 4 pacientes, 4 acompanhantes, né? Uma balbúrdia aquilo lá, né? E nesse dia eu acho que eles estavam desinfectando por alguma coisa, só tinha uma paciente, né? Aí eu cheguei lá, pedi licença pro cara, falei assim, olha, eu tô com umas pessoas que estão querendo ajudar na campanha aqui do hospital, eu posso entrar e mostrar como é que ficou? Tal. Aí o cara... Aí ele se sentou assim na cadeira, Fábio, colocou as mãos aqui e começou a chorar. Aí eu falei, pô, a mãe tá morrendo? Eu falei alguma coisa que eu magoei? Porque a gente só pensa no ruim, né? Aí ele levantou e falou, pegou nas minhas 2 mãos, né? E falou assim, poxa, obrigado. No finzinho da vida você trouxe dignidade para minha mãe. Olha, Cara, não tem isso preço. não tem. Isso é bom Não tem demais. preço. Isso daí é bom demais. E em toda essa história, a gente tem muita... não é que a gente brinca, né? Mas a gente está numa... Você está na mesma montanha-russa que eu. Sim, Eu tô, todos. eu tô doente, mas você também está nela. É, eu tô com a senha na mão. Minha Não, senha tá aí. tá aí, ela Quando a não... gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe é a senha. Então, o que é que a gente pode falar assim sobre negócios paralelos e problemas? Problemas, eles sempre vão existir. Como você lidar com eles? As pessoas são culpadas dos seus problemas? Você consegue liderar os problemas? Porque para chamar para você é fácil. Para colocar a culpa nos outros é uma beleza. A especialidade nossa é botar a culpa nos outros. Exatamente. Em vez de bater no peito e assumir e resolver, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é do mercado, a culpa é do fulano, né? Exatamente. E eu penso que a gente está vivendo muito esse momento. Olha só como é interessante. A gente está falando de pessoas que realmente, não é que jogaram a toalha, mas que trocaram de caminho e foram para low cost. Estão felizes? Nós estamos falando de pessoas que se mantiveram na retidão, como o Edson. E eu devo todo o meu respeito a ele por causa disso, porque não é fácil, né? E a gente está vendo uma outra coisa acontecer no mercado, Fábio. Ele está reaquecendo. Tá. Ele está reaquecendo. Principalmente porque o que acontece? Aquele negócio que a gente estava conversando lá no comecinho do nosso bate-papo, valorizar as pessoas erradas. Então, Ou deixar de valorizar as certas, né? exatamente. Porque quantas vezes a gente já falou nas suas palestras, nos seus meetings, nos seus encontros, porque se a gente for pensar com todo... Acho que se a gente for pensar bem, assim, existem 2 grandes produtores hoje de eventos de fitness, né? Só. Um país dantesco igual ao nosso, né? E quando eu dizia para você, Fábio, tem carência, tem carência. Você viu como é que carece, o Nordeste é carente? O Sul não tem mais evento lá. Porto Alegre. Florianópolis não tem. O Salvador agora, cara, os patrocinadores ficaram loucos, venderam igual água. Não tem mais evento em Salvador, não tem evento no Nordeste, não tem evento no Norte, não tem feira. Então, eu estou vendo exatamente isso. O potencial do mercado na atualidade, o mercado está aquecido, as empresas estão comprando, né? E no mesmo mercado tem gente quebrando. Tem gente ganhando dinheiro e tem gente quebrando. Mas
Fábio, isso aí é um pouquinho... Sempre teve, né? É, isso é um pouquinho cíclico. Eu costumo falar assim sobre... Até o caso assim... Você lembra que teve uma época assim que Carrefour e Pão de Açúcar começou a comprar todo mundo? Parecia que o supermercado de rua ia acabar. Aí veio um dona de casa, Oba. veio um Oba, que tem uma qualidade excepcional, não vende O preço. Big Box, que É, é uma rede local, mas não é uma rede grande, mas é uma rande é respeitável, respeitável. né? Que você tem disso. Agora, Rogério, é isso que eu queria saber, cara. Como você é um grande player, já trabalha há muitos anos nesse mercado, na sua visão, qual é o futuro do negócio academia no Brasil? Puxa, Não essa estava é a preparado resposta para de essa. ouro, né? Essa é a resposta de Todo ouro. mundo quer saber qual é o futuro do negócio academia no Brasil, na sua visão. Para onde nós estamos indo? O que vai estar bombando daqui a 5 anos, 10 anos? Fábio, em tudo na vida, as pessoas querem personalização. Tudo elas querem personalização hoje. A cueca que você compra, você quer que o cara vá lá e faça um bordadinho, por menor que seja, né? O seu personal trainer passa a ter que ter uma visão mais, me corrija se eu estiver usando a palavra errada, holística sobre você. Porque antes, ele pensava exclusivamente em o que ele vai apresentar. Ó, aquele cara era gordo e hoje em dia ele é shapeadão. O cara vai ter que mudar a mentalidade dele e dizer assim, aquele cara gordo, hoje ele carrega a caixa, hoje ele abre a porta do carro para a mulher dele, hoje ele consegue subir uma escada sem ficar cansado. Então, essa visão, ela tem que ser mudada. Porque outra coisa, Fábio, eu, nessa condição aí de aposentado, sabe qual é a coisa que eu mais tenho? Ah, Tempo. é. Eu posso ir para o seu estúdio 10h30, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde. Mas o que vai te levar para lá? O atendimento, a Atendimento. qualidade, essa Não tem jeito. personalização. Não né? tem jeito. E o que vai me levar para lá é aquilo que a gente está falando, né? É a personalização. Não tem jeito. Se não houver, a gente tá aí. E as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então. Esse é uma coisa que eu vejo no mercado hoje, Rogério. Um grande erro de todo mundo pensar, não, todo mundo quer pagar barato. Não. Tem lá o público que quer ir para low cost, quer pagar barato. Mas tem o obeso que precisa emagrecer, não quer saber de preço. Ele paga o quanto for, mas ele tem que perder peso. Ele não quer se expor. Né? Tem o velhinho, que não está nem aí para pagar barato, ele quer viver mais 10 anos, ele precisa praticar atividade física. Você tem o cardiopata, o cara já ficou em coma 1 mês, se salvou. Então hoje ele quer se cuidar, porque ele não quer ter o infarto, não quer ir embora mais cedo. E aí você tem a pessoa que está com diabetes, né, que ela precisa praticar atividade física para controlar a doença. Ou seja, o que eu acredito hoje, Rogério, é que as 36 mil academias brasileiras estão brigando por 5% da população brasileira que malha. As academias hoje, do jeito que elas estão de costas para os 95% da população brasileira que não malha, que são os obesos, os cardiopatas, as pessoas com câncer que precisam praticar atividade física, ou seja, existe 95% da população precisando do que um personal faz, do que uma academia faz, mas eles estão brigando, estão olhando, estão valorizando por 5% que malha. Cadê os novos produtos? Cadê a nova maneira de acessar esses clientes? Não, estão olhando por 5%. Fábio, eu vejo assim, coisas assim ainda... Aliás, eu via, né? Coisas assim que... Vem cá, qual é o professor de natação aqui, que ele é o cara que é o... Cara, aquele cara ali, ó, ele anda com óculos, touca da turma da Mônica... O cara ele abre o porta-mala do carro dele, parece a Feira do Paraguai, sabe? Mas por quê? Ele está oferecendo um serviço imediato, delivery, ali na hora que a pessoa gostaria de receber em relação a isso. Então, fazendo uma linkagem com relação a tudo isso que a gente está conversando, ter câncer não é o maior problema. O maior problema chama-se ter depressão. Ter o seu negócio de dificuldade não é o maior problema. É você ter desistido dele.
né? Bacana. Eu acho que essas coisas todas podem mostrar para a gente. E eu, sinceramente, até agora, não sei nem por que você me convidou para vir para cá. Mas eu fico pensando que as pessoas, às vezes, precisam de escutar uma palavra que pode ser uma chave que gira na cabeça delas e fala... E muda o rumo. Simplesmente. Agora, Rogério, eu te convidei por vários motivos, né? Para você ser esse ícone do fitness de Brasília, ter ajudado tantas academias, mas eu te convidei também para você contar essa história, porque como nós estamos amigos, né? Somos amigos há 8 anos, né? Éramos conhecidos, agora somos amigos. Uma das coisas que eu queria deixar registrado para as pessoas é a sua luta, meu amigo, né? Eu vi você entrar e sair do hospital dezenas de vezes, né? Centenas de vezes, e você é um cara que não desiste. E você está vivo hoje, né? Você fez umas brincadeiras comigo. Não, Fábio, se eu assistir a Copa, tá bom. Não, Fábio, se eu passar o Natal com a minha família, tá bom. E você está nisso há 10, 12 anos. Né? Então é exatamente isso que você disse, que eu queria que você repetisse, que é essa sua força e essa sua vontade e essa sua garra de viver. Se você não tivesse isso, você tinha morrido há 10 anos atrás. Fala um pouquinho disso. Bom, a primeira coisa que eu tinha como objetivo central é ressignificar. Eu tinha um Bernard com 9 anos de idade e os filhos basicamente 100% dependentes da gente, né? Isso dá uma força descomunal, né? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Jô Soares dizia que o neto é o filho enrolado no açúcar. Dá para você lamber ele. Dá para você lamber ele. Então, eu vejo o seguinte, você pode fazer do que está acontecendo com você um drama, um grande aprendizado, né? Quando eu entro no hospital e vejo as crianças de 1, 2 anos com tumores do tamanho de uma bola de tênis na cabeça, você fala, o que deu tempo dele fazer para ter essa... para ter isso aí? Todos nós aguentamos o tranco. Fábio, eu tenho dias que eu chego do hospital e recebo notícias não muito boas do Daniel. Eu tenho vontade de ficar igual os Yorkshire lá de casa, debaixo da cama, assim, bem quietinho, assim, ó, para ver se ninguém mexe comigo, né? Se esquecem. Se me esquece um pouquinho, né? E tal. E os animais são umas coisas muito importantes na nossa vida, sabia? Sim. Porque o carinho deles é uma coisa impressionante. Então, a gente tem que... existe um discurso do fundador da Apple, do Steve Jobs, de Stanford, de 2006. Ele vai fazer o discurso para finalizar, né? Ele fala assim, hoje eu vim falar aqui sobre morte, vida e superação. Ele falou que os pais dele, quando foram doar? Adoção, né? Você não quer o filho, você vai jogar para adoção. Adoção, né? Falou que quem fosse adotar teria necessariamente que ter o compromisso de colocar ele numa escola, numa universidade. E vendo tudo aquilo acontecer, ele não podia admitir que as economias dos pais dele, da vida inteira, pudessem ser consumidas numa universidade. Então, ele começou a fazer matérias na universidade que tinham a ver com design. E uma delas foi caligrafia. Quando você olhar... Lembra do Macintosh, aquele primeirinho assim, se você olhar assim, ele parece até um azinho, assim. Né? Foi da caligrafia. Mesmo que ele pegou essa ideia. Depois a Lisa, que é a filha dele, que ele teve um negócio bem conturbado com ela, né? Eu vi o filme, bacana também. Ele fala isso. E eu acho assim, olhe para todas essas pessoas. Ontem eu estava vendo a angústia do Elon Musk para soltar lá o SpaceX 9. Ele falou, eu tenho dinheiro para mais 3. Falhou as 3. Entendeu? Aí
Então, quer dizer, nós não estamos falando de gente mais ou menos, não. A gente está falando de gente que ficou sem empresa, que quebrou, que você era dono e o cara falou, levanta e vai embora, some daqui. Então, olha para a sua dificuldade, olha para a dificuldade daquele cara lá. Você acha que ele errou 100? Ele errou 500 vezes. Ele chorou com os Yorkshire lá debaixo da cama, várias vezes, né? Mas o que fortalece a gente, e aí eu vou ter que entrar na minha parte, que é a minha parte de força, é a fé. E não é exclusivamente a fé de precisar de ter um Deus, um santo ou qualquer uma outra coisa, não. É a fé de que você tem poder de ajudar as pessoas, mesmo com todas as dificuldades que você passa por elas, todas. Porque, Fábio, R$ 100 hoje vai resolver a tua vida toda? Pode ser que um cara resolva. Então, na minha lista, primeiro, ressignificar. Compaixão. Nunca desista. Quando eu vejo todas as lutas, todas as coisas que eu passei, é como eu disse para você, você pode se fazer de vítima ou você pode ajudar. Opte por ajudar. Para de ser vítima. Verdade. E agora, Rogério, sobre isso, eu vivo vendo essas coisas e passo para os meus filhos, né? Eu tento ensinar eles. Porque o que eu vejo é que grande parte da população, talvez mundial, mas a brasileira, que é onde eu vivo, né? Reclamam muito. Porque isso... E aí eles fazem um pequeno problema parecer uma coisa intransponível, né? E aí, esses dias eu assisti um vídeo na internet que eu achei sensacional, dizendo, para de reclamar, cara. Mas você não sabe como a minha vida tá difícil. Cara, para de reclamar. Mas você não sabe, eu tô com esse problema, com esse problema, com esse... Cara, para de reclamar. Vamos ali no Hospital do Câncer. Aí você vai ver o que é problema. Então, eu costumo fazer isso muito com os meus filhos. Quando eu vejo eles reclamando, eu para um minutinho, cara. Você tá reclamando aí, tá com a dor no pé. Olha aquele cara ali que não tem perna. Então, bicho, para de reclamar. Porque eu vejo muito isso. E aí, esse é um dos motivos que eu te chamei também, porque muitas pessoas não têm problema. Você vai ver o que ela está reclamando, muitas vezes, é uma grande bobagem. É um problema pequeno, mas que ele transforma num negócio intransponível. E pessoas que têm problema de verdade estão lutando, estão vencendo, né? E aí você vê a pessoa reclamar de tudo. Fala um pouquinho disso aí. Né? De você tem um problema e está lutando. E um monte de gente que não tem problema está reclamando. Fábio, dia 18 de abril, eu recebi uma fatídica notícia de que o meu rim já está dando sinais de falha, né? E que esqueci o nome da danada. Que é um órgão? Quero que a gente faz transplante, de sangue. A medula? Minha medula, devido às quase 40 quimioterapias, também está começando a falhar. Isso é uma sentença de morte? Depende para quem vê. Depende para quem acredita. Depende para quem tem fé. Voltamos à história da fichinha? Voltamos à história da fichinha. Da senha. Mas quando eu falo com o Daniel, ele fala... Em 2013 eu te dei 3 anos. Você é um cara além da curva. É óbvio que eu passei algumas semanas muito ruins, né? Uma das honras que eu tenho do Mário ter vindo do Uruguai aqui para ficar um pouco comigo, para passar esse tempo. É grave. Mas de que vai adiantar eu transformar isso numa coisa mais grave ainda? E parar de ser feliz nesses dias para sofrer, né? Justo. Seja feliz, né? Eu falei para ele assim que
Eu fui ontem. Eu tô... É engraçado. Posso falar um pouquinho de você, Mário? O Mário tem 77 anos, mas é meu amigo. Eu tenho 54, né? Eu falei, Mário, eu tô aprendendo a ter 80 e você tá aprendendo a ter 50. Um tá ensinando o outro, né, É. Mário? Sim. A gente foi nos seus clubes ontem e tinha uma paletadeira assim, né? Eu tô com muito pouco força na perna. E eu tava procurando uma cerveja, chama Samuel Adams. Só tem lá. Só que eu tava olhando por cima. Bicho, tomei um estabaque. Foi mesmo. Voei. Então, hoje, assim, você vê que tem um ponto comum aqui que eu quero que você me dê 3 minutos para falar da Adriana, né? Que é justamente isso. São os anjos que aparecem nas nossas vidas, né? Quando eu comecei a me relacionar com a Adriana, eu não fazia a menor ideia de que ela tinha entrado na minha vida para me salvar. Ó, Né? forte, hein? Conta aí, que agora eu quero saber. Eu vou contar essa história mesmo. E hoje ela... Eu acho que ela gira, não é nem a 360 por hora, velocidade da luz, né? Por causa disso, né? Porque muito tempo na cama, 36 quilos a menos, perdeu força nas pernas. Então, cada estabaque, bicho. Tá sendo Cada especialista porrada. em queda. Cada porrada. Mas, enfim, se levantar aqui, dá para ver ali? Dá, não dá, ô Felipe? Se ele ficar em pé... Vai cortar um pouco. Ah. Não, é só porque, assim, a brincadeira do hospital, né? Tava todo mundo muito feliz lá no hospital, né? Aí eu levantei, se eu vou acabar com essa felicidade agora, né? Aí ela estava enxugando minhas costas, eu fingindo que estava correndo. Ela, volta aqui! Então, quer dizer, a gente também tem que procurar fazer a nossa limonada. Bom, trabalhava na Life Fitness e tinha um projeto lá em Maceió e a Adriana queria abrir uma franquia da Crocs. Acabou que a gente... nem ela abriu. Eu fui umas 4 vezes para Maceió, a gente começou a namorar. E eu falei, poxa, eu já tô com 45 anos, né? Não tenho mais tempo para ficar vivendo aventura. Ela falou, mas eu tenho uma filha de 15. Eu falei, sua família faz parte, né? Aí, falei, vamos planejar para você vir para Brasília dia 31 de dezembro? Quem quer vir para Brasília 31 de dezembro? A gente combinou de fazer esse planejamento da mudança dela, né? Para ela vir para cá. Fato interessante. Passagem de Ano Novo na casa do André Padilha. Eu falei, André, ela não vai, ela tá triste, ela deixou a família, ela chegou hoje. Ela vai. Diga não para André Padilha. Dizia não, para tu ver. Aí, dormi. Eram umas 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, tá todo mundo se arrumando. Eu falei, vocês vão? A gente vai na casa do André. Mas falou que não ia de jeito nenhum na casa do André, não sei o que e tal. Ele ligou 58 vezes. Esse é o André Padilha. Aprendi com ele, Rogério, que não se aceita não com facilidade. Pessoas de sucesso não aceitam não com facilidade. Tomou um não, qual foi o porquê que eu não? Volta para a prancheta, planeja de novo e volta lá. André Padilha. Mas ela chegou 31 de dezembro. A gente tinha combinado de fazer uma pequena viagem, assim, tipo uma lua de melzinha, uma semana. Acabou dando uma nevasca lá na Nova York, hein? Ele acabou dando aquele problema de Issa junto com Nova York e tal, não deu certo. Quando eu voltei com uma dor muito forte nas costas. Essa dor forte nas costas, a gente foi ali no hospital urológico e o médico voltou branco, né, da sala de tomografia. Ele falou, volta aí amanhã para pegar o laudo. Você não pode dizer o que tem? Ah, não. Aí eu vou falar sobre os anjos na nossa vida, né? O primeiro franqueado da Skechers aqui em Brasília era radiologista de câncer. É mesmo? Dr. Dalton.
que me levou para o Sírio-Libanês, que eu já caí na mão do Alessandro Leal, cara especializado no meu tipo de câncer. E já fui para o Dr. Gustavo, que era o diretor-geral do hospital. E já fui para o cirurgião oncológico. Desde eu descobri a doença e operar, 16 dias. Pô, recorde. Então, assim, as pessoas que têm a oportunidade de ver o cuidado, a dedicação, a resiliência que a Adriana tem, ela veio me salvar. Bacana. Aí tem 2 histórias bem rapidinhas, né? Tem Pode tempo? contar. Tem tempo? Temos, bora. Essa história eu gosto muito dela. Anjos da nossa vida. Aí beleza, né, bicho? Aí tem uma amiga que ela faz viagens assim seletas. Você fala assim, Eveline, eu queria fazer uma viagem com a Bia. Só eu e ela na Toscana. Ela vai lá e Fábio, ó, você vai tomar café em tal lugar, blá, blá. Faz um checklist hora por hora. Acho que ela manda até a hora que você vai ao banheiro. Vai ser o tempo que você tem ir para o banheiro. Mas sensacional. E aí ela começou a reservar essas coisas e a gente foi adiando, né? Estava doente. Eu comecei a fazer quimioterapia em maio e terminei a radioterapia em outubro. Estava destruído. Acaba, né? Acaba com o corpo, né? Não, estava Nunca destruído. debilitado. Aí ele ligou e falou, ó, já é a 6ª vez que a gente cancela, nós vamos perder as passagens. Falei, paciência. O que está acontecendo? Ele falou, ó, o que está acontecendo é o seguinte. Estou sem trabalhar, o faturamento da empresa caiu, não posso lá sacar o dinheiro da empresa, quebrar a empresa para ir para Nova York. Não posso fazer uma coisa dessa. Aí ela pegou e falou assim, ó, sabe aquele apartamento que eu tenho lá em Nova York? Vai para lá. A hora que você puder, você paga. Eu falei, beleza. Mas está faltando ainda uns $1.000 aí, porque o negócio não está muito bom, né? Você tem que levar um dinheirinho, né? Não dá pra ir pra lá sem dinheiro, melhor não ir. Não, e o dólar não estava nem caro assim. Aí chega um amigo meu que ele é um pastor evangélico e ele é amigo, bem, não é xarope não, gente boa pra caralho. Aí contei a história pra ele, né? E ele me chama de meu amado. Mas meu amado, que coisa. Eu tô voltando da embaixada americana ali e recebi uma oferta. Ele tirou do bolso, Fábio, eram $1.000. Caraca. E te deu. Não, não acabou aí não. Eu falei, tudo bem. E aí? $1.000 a gente não come. Contadinho assim. Apareceu um Diners Club lá em casa. Vamos, né? O que faz? Cara, isso aqui é amigo, hein? Aí, voltando do aeroporto, último dia, Eveline liga. Vocês não deixaram o dinheiro da faxineira? Eu falei, Adriana, era o dinheiro de comer. Caraca. Aí voltamos, demos dinheiro pra menina. Aí tô lá, na internet do aeroporto. Você pode pedir um dinheiro adicional no seu cartão de crédito, que em caso de problemas graves. Liguei lá, me deu $150. Falei, Adriana, estamos ricos. Podemos almoçar. Vamos almoçar. Que doideira, hein, cara? E a outra foi que, essa aí já foi bem mais legal, né? Porque eu pude planejar, já foi 2015, né? Já tinha passado 2 anos. Foi quando a gente realmente se casou, né? E aí eu conversei com os comissários de voo e tudo mais.
Só que deu um problema, Fábio. Furou o pneu da frente do trem de pouso. Que é isso? Aí demorou pra caramba pra sair o avião aqui de Brasília. E eu babei, né? Dormi pra caralho lá, né? O avião já tá voando lá. Quando eu vejo aquele cutucão da Adriana, Rogério, acorda aí que o povo tá falando um trem que eu nem sei o que eles estão falando. Aí o comissário, gostaríamos de anunciar aqui o noivado do Rogério e da Adriana. E foi mal algazarra. Dentro do avião. Dentro do avião. Aí foi o aniversário de 50 anos dela. A gente foi pra Disney. Legal. Ela não conhecia. E ela gosta muito assim de praia, né? Tal. E ficamos num hotelzinho, daqueles hotéisinhos bem de filme, assim, de 2 andares. Sei. Que é pé na areia, né? De ficar isso aí. E até então, bicho, hoje eu tenho esse anjo na minha vida, assim, ela cuida. Não é só a questão, assim, de cuidar, não. Ela Amorosa, carinhosa. Ela é diferenciada. Deus mandou uns anjos para tua vida aí. Mandou. Eu não tenho dúvida Agora, nenhuma. Rogério, eu queria que você falasse também, rapidamente, que a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, das pessoas que foram importantes para você. Augusto Anzelotti, né? Fala aí 30 segundos de cada um. Eu acho que o Augusto, nesse ponto aí, a gente sempre teve uma relação muito sincera. O Augusto é verdadeiro e vaidoso, né? Ele é VV, né? Já foi mais, viu? Já. Mas eu amo de paixão, assim, como pessoa, como profissional, e principalmente como uma pessoa de retidão, né? Ele é uma pessoa muito honesta. Não posso esquecer do André, que André Padilha está na lista aqui. O André foi o cara que me ensinou, né? Eu não lembro qual foi a academia que ele quebrou a perna e que ele não pôde ir. Águas Claras. Águas Claras. Caiu lá de cima. Quando eu cheguei, quase que eu fui torturado, porque ele queria saber os mínimos detalhes, né? Para variar. Como é que tinha sido? Como é que tinha sido? O Jorge. O Jorge foi meu chefe na São Paulo Alpargatas, na divisão da Rainha. Depois ele me levou para Bubble Gummers, puxou para Reebok e a gente teve momentos assim bem legais na época da Nike. Que, inclusive naquela campanha que eu fiz lá daquele remédio de 120 mil reais. Vamos falar dele já. Esse remédio aí a gente... Já vamos falar dele agora. O Rogério, depois de tantos tratamentos, ele precisou tomar um remédio aí, carésimo, e falou, pô, Fábio, tá difícil de arrumar esse dinheiro e tal. Aí a gente teve essa ideia de criar uma campanha, né? E eu me lembro que você falou, você me ligou, eu estava no escritório, falei, Rogério, vamos fazer. Não, cara, mas pô, é chato para mim, não sei, né? Ficou na dúvida, falei, Rogério, vamos fazer. Mas cara, quanto que era que precisava? 90 mil, 180 mil? 120 mil. Pô, mas eu não sei quanto tempo vai levar. Eu falei, Rogério, vamos fazer. Aí você fez toda aquela arte, me mandou, a gente botou nos grupos de donos de academia do país inteiro. Quantos dias arrumou o dinheiro? O que aconteceu foi o seguinte, a Cassi, que é o meu plano de saúde, negou, né, as 2 vezes, e negou também no STJ. Eu já estava assim, bem desanimadão, né? Mas a campanha estava pronta. E você põe pilha, né? Vamos soltar. Agora, porra, vai desistir agora, Cassi. Vamos soltar. Eu falei, Fábio, porra, o empresário pedindo dinheiro, o nego vai rir da minha cara, né? Não. Pois é, porque se eu tirar o dinheiro da empresa e os outros ficam sem salário, como é que fica isso, né? Mais um anjo da minha vida. Aí toca, vamos soltar? Vamos. Aí me liga a minha filha, 8 horas da noite. Pai, já estamos em 30 mil. Um dia. 6 horas. 6 horas, 30 mil. Sexta-feira, 4h30 da tarde. Pai, chegamos em 120 mil. Trava a campanha. Olha, cara. Ainda conseguimos um desconto com o laboratório lá do Indiano, que a gente teve a possibilidade, com esse restante aí, dar as televisões lá para a parte da quimioterapia. Lá da oncologia do Hospital de Base, eu lembro. Você arrecadou, gastou menos porque você conseguiu desconto e o dinheiro da diferença você doou para o Hospital de Base. Isso mesmo. Show.
Mas é mais um exemplo, Rogério, de como é que a gente não pode desistir. Então, às vezes, você que está nos escutando aí, está desanimado, está com alguma dificuldade, cara, não desiste, pede ajuda, né? Eu lembro que você me ligou desanimado e eu perguntei, o que nós vamos fazer? Não, talvez eu faça uma campanha, mas estou pensando, não, talvez o caramba, vai fazer. Então, às vezes, quando você divide o seu problema com um amigo, com alguém que gosta de você, com alguém que te ama, essa pessoa vai te impulsionar. Então, não fique calado, né? Converse, peça ajuda para as Vira a chave. pessoas. Vira a chave. É. Afinal, estamos todos no mesmo barco, né? E com emoção. E com emoção. Com emoção. Legal. Quem mais? Tem aqui um tal de Mário. Ó, Mário. que é Mário? Mário, né? Que Mário? Que Mário. Vem pra cá, Mário. Aparece aqui Eu ia falar, né? É, Mostra o Mário, vem, Mário. Apresenta o Mário aí. Esse é o Mário, pessoal. Amigo há quantos anos, Mário? Quantos anos você é amigo do... 20. Mário, fala aqui, ó. Fala... 20 anos. 20 Mais anos. ou menos 20 anos. Ou talvez um pouco mais. Você trabalhou com o Rogério aonde? Trabalhamos juntos, principalmente na época de Puma, que nós nos aproximamos. Já nos conhecíamos, mas não tínhamos tanta proximidade. Na época de Puma, nós nos aproximamos e a amizade segue até hoje. E você mora no Uruguai? Hoje eu estou morando em Montevidéu. Eu morava em Teresópolis, no Rio. Sou carioca. E... Achei que você era uruguaio, rapaz. Não. Sou carioca. Legal. Morei lá muitos anos e há 5 anos, 4 anos e meio, quase 5 anos, fui para o Uruguai. E você Hoje mora eu onde? Lá, resido- Montevidéu? Montevidéu mesmo, Montevidéu. E você veio a Brasília visitar esse De vez em quando. senhor aí. De vez em quando a gente passa, vem dar um abraço aqui no meu amigo Rogério. Legal, Mas muito bom. tem uma coisa assim muito importante, Fábio, que eu digo assim, as pessoas às vezes não dão valor, né? Mário fez um sacrifício para quem tem 77 anos, estupendo. Pegou um ônibus do Uruguai e foi para Porto Alegre, Brasília. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não é não, cara. Não é não. Isso é amigo, viu? Isso é amigo. Não é de jeito nenhum. Parabéns, viu, Mário? Uhum. Mais um anjo na tua vida aí. Mas esse amigo foi a Teresópolis e acredito eu que a primeira vez que eu vim a Brasília, ele tinha terminado um ciclo de tratamento. Nós saímos para jantar, para comemorar. Eu falei, vamos comer uma massa. Senão, não, vamos comer uma carne. Lembro. Lembra? Passei mal, muito mal. Não podia. Abusou. Do teu xará lá, do O Fábio, da Fábio, Toro. Toro. Do Toro. E aí, a partir disso, regularmente eu estou vindo Visitando. aqui. Ele foi a Teresópolis uma vez também, conheceu minha filha. Meu filho Pedro. Conhece tudo. Conhece todos os meus filhos. Esses dias eu vi um vídeo, cara, eu não lembro de quem que é esse vídeo que dizia o seguinte: todos estamos na vida a passeio. A gente tem um passeio aqui de 40, 50, 80, 90, mas todos estamos passando uma temporada aqui, ou seja, o tempo de cada um, só Deus, né, que sabe. E era uma coisa assim, engraçada esse negócio o Mário, um pouco mais velho, né? E eu... Nem pouco. Não, mas o que importa é a pouca cabeça. pouca O que coisa. importa é a cabeça. Legião Urbana, né? Festa estranha com gente esquisita. Eu falei, Mário, o que é isso aqui? Ele falou, você vai acostumar. Nada contra, mas o ambiente LGBTQ é diferente, né? Para nós que somos Sim. de outra tribo. E aí comecei a aprender a jogar com isso, porque o jogo nas outras marcas, ele é pesado, né? Nós estamos falando aí de, sei lá, a Nike vendia 2,5 milhões de pares e a Puma vendia 80? Uns 80 mil. 80, 100 mil. Você viu o filme da Nike? Você viu o que está passando agora? Da Nike não, Extraordinário, o Jordan, né? Uhum. O tênis a história do tênis do Assista. A história da mãe, né? Que é Não, cara. a história da mãe, né? Que É, também. que é Também. bem mala nesse sentido. E aí, depois a gente foi trabalhar com o mesmo presidente, que é o Andrew, né? A Crocs.
o Mário também foi para lá. E ele foi o primeiro a aceitar. Olha que interessante. E arrebanhou todo mundo. Ninguém queria ir. O Olha sapato só. feio. Ninguém queria ir pro sapato feio, né, Mário? O Andrew me chamou para trabalhar, foi o primeiro. Houve até uma indisposição, que o Andrew tinha sido presidente na Puma, e houve uma indisposição dentro da Puma toda. E eu consegui fazer uma reunião em São Paulo, com todos os representantes da Puma, para pegar a Crocs também. E meu amigo Rogério foi o primeiro que aceitou, porque os outros ficavam todos tudo com o pé receosos e tudo, não acreditavam. Esse aquela conselho coisa da minha toda. mãe, né, cara? Isso é feio demais. Isso. Aí o Rogério foi o primeiro e os Abriu outros a seguiram. Os outros seguiram. Depois, todos eles não me agradeceram, mas tiveram um grande sucesso com a marca. Uma coisa que o Rogério falou aqui hoje mais cedo, que é o networking, ou seja, eu também tenho esse hábito de virar amigo dos parceiros de negócio. Porque eu acredito que o negócio também se faz com relacionamento, né? Total. Você faz um negócio com mais tranquilidade daqueles que você conhece, né? Então, e eu vejo que o Rogério é muito assim, né? Você acabou de comentar isso também. Ou seja, aproveite seus amigos para fazer network, aproveite seu network para fazer amizade, né? Não, e Fábio, você falou uma coisa crucial. Quando você está mais à vontade, é muito melhor, porque aquela tensão de saber quem está tomando mais vantagem ou... Eu posso chegar para você e falar assim, ó, meu limite é até aqui, daqui não vai, e do seu é até aí, daí não vai. Podemos? Não. Não dá, pronto. Dá, paciência. Agora, Rogério, eu queria que você agora, meu amigo, olhando para essa câmera aqui, eu queria que você mandasse um recado exatamente dessa sua luta, entendeu? Se você hoje pudesse falar aí para milhões de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas, conseguisse falar com uma pessoa, qual conselho você daria para as pessoas hoje com o seu histórico de vida, com o seu histórico de luta? Fala lá. Eu acho que a gente precisa de amar sem precisar ter retorno. A gente precisa de viver problemas menores e ser mais feliz. Eu vi uma reportagem de um cara daquele filme lá do Rio Potomac, lá que o avião cai por causa das aves. E ele era bilionário, né? Mas é uma história verídica. E o cara perguntou para ele, você hoje ressignificou sua vida? Ele falou, sim. Hoje eu sou o maior colecionador dos Estados Unidos de vinhos ruins. Aí o cara se espantou assim, vinhos ruins? Eu tinha dinheiro para voar no meu próprio jatinho, mas economizava e voava em linha aérea comum, guardava os vinhos de $40 mil, $20 mil. Hoje eu bebo todos. Deixo todos os ruins lá para os outros. Ele coleciona porque ele não bebe os ruins, só bebe os bons, né? Aprendeu. Ele aprendeu. Então, nessa nossa jornada aí, a gente precisa de largar a mão de ter cristaleira e ser mais simples, né? Em tudo isso, né? A gente impõe, às vezes, para nós todos... Óbvio que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais chato, né? As pessoas chamam você para sair e você fala, é muito barulhento, tem onde sentar? Quem vai? Quem vai? É caro. Então, como você mesmo disse, Fábio, tentar transformar essa passagem de uma forma menos penosa. Minha mãe estava esses dias no funeral de uma pessoa aí que foi ministro, e falou, eu achei uma falta de respeito, todo mundo rindo, não sei o que e tal. Eu convido a todos vocês. Não sei se eu não vou de vocês, né? É isso. Tem esse detalhe. Mas vão para o meu funeral para rir. Eu quero que as pessoas vão para lá e contem histórias que sejam realmente engraçadas e que a gente deixe um legado de alegria, de superação, ao invés de um legado de
de tristeza e de mágoa. Acho que é o que eu poderia dizer. Muito Deixe bom. o seu legado, mas de alegria, de lembrar. Eu sei que eu estou falando um pouquinho mais de palavrão do que deveria, mas falar assim, pô, mas aquele Rogério é um sacana. E é o que eu estou falando para você, né? Quantas vezes a gente gosta de se lembrar das pessoas e falar assim, aquilo foi tão divertido, né? Vivemos, né? Vivemos. É, E você falou uma coisa aí, Rogério, que eu me lembrei agora que é muito bacana. Aprendi com o André Padilha, né? A gente ia para um outlet lá nos Estados Unidos, eu comprava um tênis, ele comprava outro tênis. Aí a gente chegava no hotel, vamos se arrumar para jantar? Vamos. Ele já saía com o tênis novo. E eu, não, cara, você já vai com o tênis novo? Claro, porra, já vou com o tênis novo, a camisa nova, e eu guardava para usar depois. E eu acho que o André, de alguma maneira, ele sabia que ele ia morrer cedo. Então, ele tomava Vive Clicquot, ele chegava nos lugares, boteco, tem champanhe, tem Vive Clicquot. Então, ele viveu, aquele eu posso dizer, aquele soube viver, viveu intensamente, foi feliz, né? Porque a gente nunca sabe o número da nossa senha. primeira vez que eu fui no escritório lá da Hanoi, ele tinha acabado de chegar de uma viagem. Foi ele que me ensinou até a viajar pelo Expedia e tal, foi o André. Ele foi tirando choques, 7. Aí eu falei, você revende tênis? É pra mim. Tu acha que eu repito tênis? Vai como vender, pô. Tá bom. 7 pares. Você é uma centopeia? Gostava do que era bom e melhor. Não. E a Hanoi foi isso, cara. Pô, André, vamos botar um piso mais baratinho. Não. Eu vou botar o melhor que tiver. E foi por isso que a Hanoi explodiu. Foi uma das melhores academias, né, durante muitos anos, porque ele era o pai da ideia. Ele não deixava fazer merda. A peteca não caía, né? Não deixava a peteca cair, né? E eu acho assim que nós somos um grupo assim muito seleto de pessoas, né? Os proprietários de academias, infelizmente muito desunidos. Infelizmente muito desunidos, porque, como eu estou dizendo, né? Está havendo uma cisão no mercado que as pessoas não estão enxergando. Os modelos de negócio de investimento em academia aí não vai ser mais para amador. Já não é. Já não é. Já não é. Mas a gente já fala de projeto de 10 milhões, né? Mas, Rogério, eu queria te agradecer muito o tempo, né? Esse teu conhecimento, essa sua história, essa história de luta, de vitória. Você é um vencedor, você é um cara que ensina a gente a correr atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, né? E muito obrigado pelo seu tempo, né? Pelo esse conhecimento que foi dividido aqui agora. E, meu amigo, que Deus te abençoe e a gente vai estar junto sempre. Amém. Beleza? Obrigado, Prazer, Fábio. Viu? É amigo do Rogério, já é meu amigo. Perfeito. E obrigado, Fábio, porque tem uma coisa que é muito importante. Se a gente tiver tocado um coração, já valeu a pena. Já valeu a pena. Beleza? Se a gente transformar essas pessoas que nos viram nos anjos de que você comentou aqui, porque eu também acredito em anjos, só que eu acredito que os anjos somos nós. Sim. A gente pode agir como anjo ou não. Então, os anjos são as pessoas que cruzam o nosso caminho e que nos ajudam. Com certeza. Parabéns, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado, gente. Galera, e aqui a gente encerra mais um podcast Viver de Academia com muito aprendizado para você. Até o próximo programa.